E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Valdir Oliveira e quero começar aqui esse primeiro vídeo do canal falando sobre a importância de conhecer a Jesus, né? De saber quem é Jesus. Antes de gravar esse vídeo, eu estava pensando de gravar outro vídeo que falava sobre a importância de ler a Bíblia. Mas parei para pensar de verdade e vi que era melhor falar sobre quem é Jesus, né? Entender por que a gente tem que conhecer Jesus e por que isso tem que ser o foco da nossa vida, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar é que essa aqui é a minha visão, tá? Eu não sou profissional nenhum. Eu só quero gravar um vídeo para vocês de qualidade. Eu não quero falar assim coisas de grandes teólogos falam, não. Essa é a minha visão como cristão, como pessoa. Lembrando que eu sou jovem, tá? Se eu cometer algum equívoco, me perdoem, mas eu só quero gravar esse vídeo para vocês de verdade, porque eu sinto isso, eu queria transmitir isso que eu conheço. Então, quero que vocês fiquem sabendo logo disso de antemão, tá? Que eu não sou nenhum profissional. É claro que existe a importância da gente estudar, da gente pesquisar, e eu fiz isso principalmente na Bíblia, que é o ponto focal aqui. Então, o começo é que eu tenho que avisar vocês sobre a Bíblia. Não tem como conhecer Jesus sem antes entender sobre a Bíblia, sem antes ler a Bíblia. Então, Jesus, ele vai aparecer ali constantemente nas passagens bíblicas no Novo Testamento. Jesus vai aparecer lá e lá vai ter a história dele e como a igreja ela foi criada, como ela foi fundada. Então, Jesus é a figura principal que está por trás disso. Eu quero que você entenda isso no começo. Tópico 1. Quem é Jesus? Quem é esse ser? Quem é essa pessoa que veio nos salvar? Por que ele veio? Então, eu queria começar falando para vocês a importância da gente entender isso. E para entender isso, eu vou ler aqui na minha Bíblia Isaías, tá? Isaías 9. Mas vamos ler aqui juntos. Versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Aqui o versículo 6 é muito importante, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Então, antes de começar os evangelhos, antes de começar a própria história de Jesus aqui no mundo como pessoa, né, no tempo do seu ministério, Isaías já falava de Jesus. Então é interessante entender isso, né? Então, Jesus, ele já fazia parte do plano de Deus. Jesus já existia e Deus tinha um plano salvífico para o mundo, que era mandar Jesus para que ele viesse cumprir a sua missão. Então, aqui entendendo essa parte, Jesus ele veio não por conta que nós merecíamos. Jesus ele foi enviado por Deus, ele é filho de Deus gerado pelo Espírito Santo aqui na Terra, por conta de que nós seres humanos, homens, somos falhos, somos pecadores, somos iníquos e não merecemos o perdão e nem a misericórdia de Deus. É exatamente por isso que Deus mesmo mandou o seu Filho, porque Deus sentiu compaixão, sentiu misericórdia e mandou Jesus no nosso lugar. Essa a importância que a gente entender por que Jesus veio ao mundo. E outra coisa, Jesus, na posição que ele estava, Jesus ele estava com Deus, então Jesus era Deus. É como lá diz, como João escreve. João escreve o seguinte: no começo era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então Jesus ele reinava em supremacia de poder. Ele era onipresente, ele era onisciente e onipotente. Esse era Jesus. Mas renegando todos esses atributos, todos esses poderes que ele tinha, Jesus veio ao mundo por conta de uma palavra muito importante aqui para nós, que é a empatia. Empatia é exatamente isso. Se colocar no lugar do outro. Então Jesus, na posição de Deus que ele estava, se colocou no lugar da humanidade e veio aqui, se fez de homem e viveu como um homem por muito tempo. E nem por isso Jesus ele reclamou. Não, Jesus continuou aqui. Jesus continuou vivendo. Então nós não temos que nos frustrar por conta da nossa vida. Jesus mostrava isso. Então, entendendo mais um pouco da missão de Jesus, qual era? O que é que ele veio fazer? Tá claro, Jesus veio nos salvar. Existe o que nós chamamos de herança do pecado. Lá no começo, Deus tem criado o Éden, Deus tem criado Adão e tem criado Eva, que Eva foi lá, comeu o fruto proibido, depois passou para Adão e desse modo gerou o pecado, a geração do pecado. Nossos ancestrais são Adão e Eva e é por isso que nós temos um pecado dentro de nós. Nós já nascemos com uma herança pecaminosa. Nós estamos falando de um conceito que se relaciona à raça. Essa faz parte da nossa raça. O pecado faz parte da nossa raça.
para que esse pecado da nossa raça fosse perdoado, alguém santo, alguém puro, tinha que morrer. Então você tem que ter esse senso de justiça. Para que haja perdão, tem que haver o sacrifício. Jesus, ele veio para morrer por nós, para servir de sacrifício de propiciação do nosso pecado, tá? Então Jesus, ele morreu santo, ele morreu, claro que perante a lei ele morreu injustamente, Jesus não tinha culpa do que estavam acusando ele, mas mesmo assim Jesus não reclamou e foi lá no nosso lugar, porque para que se nós tivéssemos perdão, nós mesmos teríamos que pagar por isso, mas é uma coisa que nós não conseguimos suportar, nós não somos santos o suficiente para que viemos pedir ou exigir o perdão de Deus. É por isso que Jesus veio, é por isso que Jesus veio. Foi por isso que Deus planejou isso desde muito tempo atrás. É por isso que nós temos que aceitar e entender por que Jesus veio, tá? Então vamos agora já, para a parte 2. E agora nós vamos para um ponto muito importante, tá? A segunda parte desse vídeo, que é sobre aceitar Jesus, aceitando Jesus. Como fazer isso? Vou falar da minha experiência que eu tive, tá? Eu vou falar do que eu vivenciei. Então não quero que vocês aceitem isso como verdade absoluta, mas foi o que eu fiz e é o que eu tô até hoje. A minha experiência ela não é muito diferente do que acontece com as pessoas. Eu cresci em berço cristão. Cresci com minha mãe me levando para a igreja e eu aprendia isso desde cedo. Só que tem aquela coisa, né? A gente escuta, a gente familiariza, mas a gente não entende, a gente não tem um conhecimento verdadeiro. Que foi quando eu realmente disse sim para Jesus. Foi um culto de jovens, se chamava Young Time. Estava tendo um culto de orar, eles estavam orando e os líderes que estavam lá pediram para que nós, jovens, adolescentes, nos ajoelhássemos e falássemos com Deus ali em particular. E eu estava sentindo no meu coração, depois que eu ouvi a pregação, eu senti no meu coração que eu queria falar com Deus, eu queria pedir perdão a Ele. Então, quando eu estava ajoelhado lá naquele momento, eu disse para Deus, Deus, eu sou ruim, eu não mereço isso, eu não mereço a minha vida, eu não mereço o que o Senhor tem proporcionado até aqui, mas, Pai, perdoa-me, Pai, eu quero te servir verdadeiramente. Irmão, e eu creio que naquele momento Deus ouviu o que eu falei. E não tenha medo do que as pessoas vão dizer, eu tô te encorajando aqui. Quando a gente está se dedicando nessa vida, não tem experiência melhor, tá ok? Aceitar Jesus é uma coisa que vai exigir esforço seu, tá? Você não vai ter seus problemas financeiros resolvidos, você não vai ter seus problemas emocionais totalmente resolvidos, tá? Você tem que se esforçar, não ache que é fácil. Então, eu quero que você entenda isso, tá? Foi rápido, mas era isso que eu queria que você entendesse. Que você, para aceitar Jesus, tem que ser de coração, tem que ser de verdade. Você tem que abrir o seu coração para que Jesus venha entrar. E agora nós vamos para o tópico 3. Então, agora que você sabe quem é Jesus e você sabe como aceitar Jesus, eu espero ter ajudado nessa parte, que é muito importante, você vai ter que procurar uma igreja. Irmão, não tem como você fundamentar a sua fé se você não procurar uma igreja. Eu tenho certeza que na cidade que você mora deve ter aí muita igreja cristã. Peça orientação a Deus, Ele vai te orientar. Fale com Deus de verdade no seu coração. Então, irmão, peça para Deus lhe orientar, tá ok? Diz assim, Romanos 10:17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, é por isso que você tem que procurar a igreja, tem que procurar comunhão. É importante para você entender sobre o crescimento espiritual e sobre o batismo. Lá na igreja eles vão te orientar sobre crescimento espiritual e batismo, que é uma das fases mais importantes na vida de você, cristão. Não caia também no engodo de que assistir culto em casa serve, tá? Eu sei que nos nossos tempos, nos dias de hoje, isso está ressaltado, assistir em casa por causa do vírus. Mas isso aí de acordo com o seu recurso. Vá para a igreja, irmão. Quando tiver oportunidade, vá para a igreja, tá? Eu só queria colocar mais uma coisa aqui pra gente terminar de falar um pouquinho aqui. Lá em Romanos 10:9 vai dizer o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres em Deus, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, faça com a sua boca, faça suas palavras audíveis, não tenha vergonha, tá ok? E para encerrar aqui esse vídeo, quero que você se inscreva no canal, curta se você gostou do conteúdo, tá? E é isso que eu queria falar para vocês. Eu agradeço você que assistiu o vídeo inteiro e muito obrigado, tá? Até mais, fique com Deus. Espero que isso tenha ajudado vocês.